Acompanhe já a seguir o seu preferido programa A Voz do Cidadão, no seu preferido canal, a sua TV, Zambésia TV. Boa tarde, estimados telespectadores deste nosso canal, Zambésia Televisão. Sejam tão bem-vindos neste seu e nosso programa, A Voz do Cidadão. Numa altura em que estamos numa guerra silenciosa, em que a luta e a prevenção contra a pandemia coronavírus. Como vós sabeis que temos medidas de prevenção que estão sendo levadas a cabo com todo o mundo, com todo o povo, nós queremos entender. Então, os meninos de ruas, o que deve ser feito então para que estes também possam prevenir-se desta pandemia? Menino de rua, onde ele deve estar? O que deve ser feito para que ele esteja também a par desta proteção contra coronavírus? Vamos então entender com o nosso cidadão o que eles têm a dizer, qual é a opinião deles com relação a onde o menino de rua deve estar, ou o que deve ser feito para que o menino de rua possa se proteger contra a pandemia coronavírus. Patrício Alberto. Senhor Patrício, numa altura em que a luta é a prevenção contra a pandemia coronavírus, uma das medidas de prevenção é ficar em casa. E sabemos que os meninos de rua não têm abrigo. O que acha que deve ser feito para que eles também possam prevenir-se desta pandemia? Bem, eu acho que para aqueles meninos de rua é um pouco complicado, não é? É um pouco complicado eu tomar uma decisão e para mim mesmo tomar uma decisão para que possa existir o método e que este método possa surgir de mim, não é? Eu acho que o governo deve implementar uma forma de resolver um problema desses, visto que aqueles meninos nós consideramos como se fossem filhos que não têm os seus pais, está a perceber? E aí é difícil, não é? Eu tirar aqui uma forma de resolver, não é? Isso eu posso deixar muito mais na parte do governo, não é? Então, na sua opinião pessoal, o que acha que pode ser feito? Imagine que você é o governo. O que, por exemplo, poderias fazer? Eu acho que eu, como sendo governo, eu acho que possivelmente sendo governo, eu acredito que posso procurar uma residência. Essa residência simplesmente para meninos de rua e lá existir algumas formas de impedi-los para não sair. Lá existir estudos e mais outras coisas para poderem impedir sair daquela residência. E eu sendo governo acredito que essa aí seria a minha ideia. Já que eu não sou governo também é um pouco complicado porque menino de rua é considerado como se fosse um ladrão. Este aqui fuma, este aqui bate pessoas lá do outro lado, então acredito que pode ser um pouco complicado. E um como eu, né? Porque eu não vou levar um menino de rua para poder deixar na minha casa. Vou criar um menino de rua porque eu já tenho outros pensamentos, que esses são bandidos, ou por aí, etc. Cheio de nomes que nós atribuímos, não é? Elcidia Simeão. Eu acho que o governo devia arranjar um método de recolher os meninos de rua, deixando num certo lugar, porque eles também precisam de abrigo, não só eles podem alastrar a doença por não terem um abrigo. Daniel Álvaro, sou na história de Namacura, estou aqui a viver na rua, dormo na Águia e pedirava nosso governo para nos ajudar sobre essa doença que está a vir aí, porque nós não temos sítio de dormir e dormimos num sítio descontrolado, não temos cobertor também. Há quanto tempo vive na rua? E eu vi quando era criança, já não se lembro que cheguei aqui quando era criança. Ok. E começou a viver na rua por que começou a viver na rua? Não
comecei a ver na rua porque eu quando ficava em casa da minha irmã me fazia, minha irmã quando vendia negócio, como tinha filha dele, quando levavam dinheiro, ela mentia para mim, falava, é você que levou coisa, começava a me soltar, eu logo saí de casa e comecei a ver aqui na rua. Não tem pais? Pai e mãe? Só tenho pai, só menos mãe que perdeu a vida. Ok. E já tentou procurar o seu pai? Meu pai que ele procura, sim, é fotógrafo de Namacura. Okay. O nome dele é Álvaro. Okay. E como maneira de prevenir-se desta pandemia coronavírus, acha que se ir para casa ele vai te rejeitar? Vai me receber, só o problema não tem dinheiro para passar, chama para lá. Ok. Bem, então, o que acha que deve ser feito para que vocês possam ser ajudados? Eu queria nosso presidente para arranjar um sítio para nós ficarmos a viver, para evitar essa doença. Keonel, há quanto tempo vive na rua? Há muito tempo. Por que vives na rua? Não sei, pai. Tens família, tem pai e mãe? Só tenho pai. O seu pai rejeitou você ou você decidiu sair de casa? Eu decidi sair de casa. Por quê? Falava muito comigo, barulhava muito, eu saí de casa, comecei a ver aqui na rua. Numa altura em que existe uma doença chamada coronavírus, tem informação disso? Não tenho. Temos aqui, este é um deles, e lá do outro lado estamos a ver um dos meninos de rua à procura de como encontrar algo para comer nesta lixeira. Então esta é a realidade que eles vivem e dizem que não têm o que comer a cada dia. Por isso que são levados a procurar de comida naquela lixeira. Nós vamos então assim, neste momento, ver qual é o local onde eles dormem, se tem algumas coisas ou alguns utensílios ou não. O local é a casa, ok? Onde estes meninos dormem aqui na Águia, um estabelecimento esquecido já há bastante tempo, como podemos ver, e é assim como ele tem passado a noite, é assim como tem se realizado a sua noite, o seu sono. Ali estamos a ver outros, mais 3 meninos, que estes também são meninos de rua, cujo estes também dormem neste lugar e neste lugar aberto onde não tem esteira, não tem cobertor, não tem nenhuma outra coisa que possa assegurar a vida dele. Eles estão expostos com todos os riscos de contaminar-se, com todos os riscos de contagiar-se com a doença coronavírus. Então é uma situação terrível que se vive aqui neste lugar onde estes meninos dormem. Meu nome é Nelito, pedimos um pouquinho de apoio. Nós moramos aqui há muito tempo, sempre às vezes não comemos, às vezes comemos, dormimos nas caixas, não temos cobertor. Não temos lado de ficar, ficamos aqui na rua desde muito. E por que começou a ficar na rua? Meu avô com minha mãe, meu avô que me deu comida, minha mãe mudou, começou a ficar no Ramonho com outro homem, quase que nem meu pai, né? Meu pai era um ladrão, ele roubou, logo lhe mataram. Teu pai era o quê? Ladrão. Era ladrão. Depois o que aconteceu? Roubou e mataram. Isto lá em Namunho ou aqui? Aqui em Quelimane. Então, quando você vai para casa, costuma ser rejeitado com a sua mãe e ele não te permite você ficar lá? Minha mãe me permite, só meu avô. Então, se tua mãe te permite, por que você não pode ficar lá em casa? Meu padrasto é que me proíbe. Teu padrasto? Começa a proibir eu ficar em casa. Então, teu padrasto é que te proíbe ficar em casa? Sim. Você não costuma fazer nada de errado? Não. Tem certeza que não faz nada de errado? Sim.
Ok. E como é que costuma ser o vosso dia a dia aqui neste lugar? Às vezes comemos, às vezes não comemos. Como esse tempo que lá nós comíamos, agora fechou esse dia por causa desse coronavírus. Nós agora não comemos. Então, como é que você tem se prevenido dessa doença coronavírus? Acho que eu fico assim mesmo. Conhece medidas de prevenção de coronavírus? Não. Não conhece? Sim. Então, nós temos aqui mais um menino de rua e vamos ouvir também o que este tem a dizer. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Fale algo. Meu nome é Marcelo. Como? Marcelo. Marcelo, há quanto tempo você vive aqui na rua? Há muito. Por que começou a viver na rua? Eu? Meu pai me levou de Zimbábue para aqui. Logo, minha mãe está lá mesmo. Logo ele me trouxe aqui. Comecei a viver com minha madrasta com ele. Logo minha madrasta, meu pai saiu de casa, viajou. Logo meu pai começou minha madrasta começou a me tratar mal. Logo eu saí de casa, não me dava comida. Ok. Logo eu saí de casa, comecei a viver aqui. Ok. Então a sua madrasta te batia? Não me dava comida. Ok. Então você preferiu ficar na rua com uma maneira? Sim, não tem maneira de viver assim. Ok. Então qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Deixar viver na rua. Ok. Então o que você tem a dizer? Qual é o pedido que você tem a deixar? Eu pedi várias vezes pessoas, mas a pessoa não me acredita. Ok. Então, você sabe dizer que existe uma doença chamada coronavírus? Sim. Conhece medida de prevenção? Não. Não conhece? Não. E nunca ouviu falar das medidas de prevenção em nenhum momento? Já ouvi. Ok. Só sabe que existe a doença, como prevenir não sabe? Sim. Você costuma dormir sozinho ou com seus amigos? Sozinho. Costuma dormir sozinho? Sim. Ok. Muito obrigado. E não só, nós também vamos conversar com mais um deles que está deste lado. Opa! Ele sentiu receio ou vergonha de falar às nossas câmeras. E, então, esta é a realidade que então se vive aqui neste lugar. Neste lugar é uma rua. Eles apenas procuraram ficar neste lugar como um abrigo. Eles afirmam não ter nada para comer, nem lugar por onde dormir. Então, são muitos que vivem neste lugar. Todo cuidado é pouco com relação àquela que é a prevenção da pandemia coronavírus. Estão cada vez mais expostos à rua e isso, de certa forma, faz com que eles não se previnam da doença coronavírus. E mais, eles não conhecem nenhuma medida de prevenção da pandemia, mas dizem conhecer a existência desta doença coronavírus. Então, nós vamos ainda entender com o nosso cidadão o que deve ser feito para que estes meninos de rua, estas crianças que precisam então desta ajuda. Como vimos, um dos motivos que faz com que elas fiquem na rua é a rejeição. Rejeição rejeição dos seus padrastos ou então das suas madrastas. Não sabemos se na verdade eles são eles têm um bom comportamento lá em casa, não sabemos. Embora isso seja ou não é motivo de chutar de casa a criança. Então vamos entender mais uma vez com o nosso cidadão o que tem a dizer do que deve ser feito com os meninos de rua, os meninos de rua, para que eles possam prevenir-se desta pandemia coronavírus. Olá, amigo, como está? Também, obrigado.
E estás a viver na rua há quanto tempo? Há muito tempo. Por que então saiu de casa? Saí de casa porque estava a me insultar maningue. Quem estava a te chutar de casa? Minha irmã. Tua irmã? Sim. Por quê? Porque eu não fazia serviço. Não fazia serviço? Sim, não me dava almoço, eu saí de casa, cheguei aqui na rua. Encontrei esses meus amigos aqui e comecei a brincar com ele mesmo. Então achou ser a melhor opinião para ti, sair de casa? Sim. Sabe dizer que existe uma doença chamada coronavírus? Sim. Assim eu ouvi amanhã depois que a polícia começaram a recolher taxistas aí que estavam a falar essa cena. Polícias começaram a fazer o quê? A recolher em bicicleta de taxista e começaram a falar esse tempo de coronavírus. Ok. Sim. Então, você conhece algumas medidas da pandemia coronavírus? Não. Não conhece nenhuma doença para prevenir-se desta pandemia coronavírus? Não, não sei. Então, como é que tem vivido aqui? Costuma dormir sozinho, com seus amigos? Onde costuma dormir? Lá na Remosa. Lá na Remosa, com meus amigos. Lá na Remosa, lá onde Paranagim, lá onde vende um também. Costuma dormir com seus amigos? Sim. Ok. Sim. Então, como é que tem feito para comer? Nos dão comida lá, uma senhora que vende comida. Uhum. Sim. Depois nos dão comida, nós começamos a comer. Você costuma pedir? Sim. O que acha que deve ser feito para que então os meninos de rua possam também prevenir-se desta pandemia coronavírus? Na minha ótica de ideia, ou no meu ponto de vista, devem estar adotados num centro orfanato, visto que eles não têm uma moradia fixa, não têm uma casa. Eles ficam nas ruas, se calhar nas varandas de lojas. Então eles devem estar adotados num centro orfanato, de modo que eles não fiquem a circular toda a cidade, em todas as ruas. E também, estando acomodados num centro orfanato, estarão mais prevenidos, porque em alguns momentos, quando nós lavamos as nossas mãos, aquelas máscaras que nós usamos, as luvas que nós usamos, podem estar infectados com os vírus. Então, quando nós vamos despejar nas lixeiras, aqueles vírus vão mantendo-se vivos lá. É bem possível que não possam morrer naquele exato momento. Aquela água que nós lavamos as mãos, quando despejamos, o vírus vai se mantendo vivo lá. Então, uma vez que eles são moradores de rua, vão procurando alimento uma vez a outra nas lixeiras. Então, acabam por procurando alimentos naquelas lixeiras e acabam estar infectados. Então, devem estar adotados a um centro orfanato, de modo a eles a não circularem toda a cidade e todas as ruas. Então, acha que só assim eles podem prevenir-se e prevenir várias pessoas? Desta forma, eles estarão prevenidos e prevenindo outras pessoas, porque se continuam a circular nas lojas, outros sítios, eles estando infectados, pode chegar, toca numa porta, numa pega de uma porta, deixa o vírus ali, você chega também, abre, automaticamente está contaminado com o vírus. Ok. Jonito Gaspar. Jonito Gaspar. Jonito, há quanto tempo está a viver na rua? Há 6 anos. Por que está a viver na rua? Porque não tenho mãe nem pai. E minhas outras famílias viajaram. Ok. És natural de onde? Nampula. Nampula. Quantos anos tens? 21. E sabe dizer que existe uma doença chamada coronavírus? Sei, sim. Conhece as medidas de prevenção? Sim. Quais são as medidas de prevenção que conhece? Usar luva, mas máscara. Usar luva e máscara? Sim. Somente são essas medidas que conhece? Sim. E no vosso dia a dia, como é que vocês têm vivido? Vivem todos juntos? Dormem juntos? Como é que costuma ser? E onde é que dormes? Nós dormimos aqui no Sinária. Para comer apanhamos coisa aqui, para conseguir vender e se alimentamos com ele. Okay. Apanhamos aqui todos os dias e também às vezes o alimento sai também daqui, mesmo apanhamos aqui para se alimentar também. Okay. E será que quando vocês procuram alimentos aqui, que vocês dizem comem, será que costumam apanhar alguma coisa mesmo para comer? Sim. O que mais ou menos apanham quando vocês procuram aqui alimento? Às vezes apanhamos peixe,
bolo, o olho queimado, aquele que nós vimos que é bom. Sim. Será que isso é suficiente para vossa alimentação diária? É suficiente porque não temos ninguém para nos ajudar. Para nós é suficiente. Sim. Ok, muito bem. Então, será que acha que alguma coisa pode ser feito para vocês saírem desta rua? Sim. O que pode ser feito? Nos ajudar, nos tirar da rua. Okay. Quem pode vos tirar da rua? Aquele que pode nos ajudar. Sim. Pode ser o nosso presidente, pode nos ajudar, nós também sairmos daqui. Sim. Okay. Será que é sua vontade de estar aqui ou é porque não tem onde ficar? Não tenho onde ficar e não tenho mais, sou órfão, não tenho onde ficar. A cada dia, eles sobrevivem procurando comida nesta caixa de lixo. O que entendemos é que eles sobrevivem desta caixa, que eles chamam de prateleira, que eles chamam de gaveta, onde fica a sua comida. Este é um cenário que está a se viver aqui na cidade de Quelimane com os meninos de rua. Estes que afirmam não conhecer a existência da pandemia coronavírus, em que todo cuidado é pouco. Não só. Alguns sabem que existe esta pandemia coronavírus, onde até afirmam que uma das medidas de prevenção é colocar a luva e então a máscara. Um cenário que está a acontecer nesta cidade de Quelimane com relação àquilo que é a realidade dos meninos de rua. O que eles clamam é ajuda para que, pelo menos, eles possam prevenir-se desta nova pandemia coronavírus. O que entendemos é que eles podem apanhar uma máscara, uma luva já usada neste lugar. Se calhar a pessoa pode estar contaminado com a pandemia coronavírus, então vai deitar esta máscara, vai deitar esta luva e de seguida o menino de rua vai apanhar esta máscara, esta luva, de seguida vai para uma loja, pode pegar na porta, pode pegar numa maçaneta, pode ir para qualquer lugar. Esta então vai contagiar muita gente. Esta então vai deixar ficar em vários lugares a pandemia coronavírus. Desde já, nós encerramos este programa, o seu preferido programa, A Voz do Cidadão, no seu preferido canal Zambésia Televisão. Acompanhe todos os dias as nossas programações, acessando no YouTube, acessando no Facebook e Instagram. Visita, ativa o sino de notificação e fica ligado para ter mais informações com relação a tudo o que acontece no mundo, a tudo o que acontece em Moçambique e na Zambésia. Fique ligado, até mais um dia, voltamos com mais novidades para a sua televisão Zambésia TV. Tchau, até mais.